Interessante, né? Toda vez que o esportista vence, ele recebe uma medalha e ele guarda aquelas medalhas ali, né? Com muito carinho. E a gente que prega, que tá no ministério, né? O que seriam as nossas medalhas? Não tô falando sobre a coroa que a gente vai receber, que a Apocalipse fala, mas eu pensei assim, toda vez que um atleta vence, alguém vence, ele recebe ali um troféu, uma medalha e guarda aquilo na memória. E aí me veio assim, os testemunhos. Cada testemunho que a gente, né, alcança, cada vitória, ou como ministra do evangelho, cada pessoa, né, que eu oro com ela e ela tem ali um testemunho, né, Deus age na vida dela. Não é que eu estou curando a pessoa, não. É o nome de Jesus, é o Senhor quem faz. Eu estou ali, né, apenas como ministro, ou como Paulo fala, né, como um atleta correndo a sua carreira. Então, se o próprio Paulo fala que somos atletas, daí vamos correr essa carreira, então eu falei assim, então o que seriam essas medalhas? E o Senhor falou assim comigo, os testemunhos. Cada testemunho que aparece, que você alcança, seria como uma medalha. Então, guarda esse exemplo na sua mente, porque agora eu quero ler algo aqui para você que vai te ajudar. Aqui em Apocalipse 15, ele vai dizer assim, ó, é um cântico de Moisés. Olha o que ele diz. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o Senhor? Pois tu somente és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Deixa eu começar por isso aqui. Olha, uma pessoa que tem a sua caminhada com Deus e ela não tem testemunho para contar, ela não tem aí as suas medalhas, vamos dizer assim, para relembrar do que Deus fez, é uma pessoa frustrada. Por quê? Porque Deus, ele sempre vai falar sobre os resultados. Grandes são as tuas obras, grandes são os teus feitos. Desde o início, quando Deus começa em Gênesis, Deus pega uma terra sem forma e vazia e faz o quê? Faz essa terra apresentar resultados. Então Deus gosta sim de resultados. Por quê? Porque Ele é o Deus do resultado. Não tem como Deus não ter resultado. E quando Deus nos chama de mais que vencedores, Ele está falando que nós também vamos ter resultado. Então, assim, uma pessoa que ela não tem testemunhos, por isso que o testemunho é importante. Por isso que a medalha é importante para o atleta, porque é o resultado do esforço dele, do esforço do treinador dele, do esforço de quem investiu nele. Então, se nós formos pensar aí, quando Paulo fala que somos atletas, o céu teve um investimento na nossa vida. Jesus, ele fez um investimento alto, um investimento pesado, né, para que nós pudéssemos ter vida novamente. Então, assim, o nosso treinador, o nosso guia, o Espírito Santo, ele também fica extremamente feliz quando a gente tem resultado, né? Então, aqui está falando o quê? Eles estão glorificando, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, justos e verdadeiros os teus caminhos. Quem não te temerá, quem não te glorificará, todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Por quê? Ele fala por quê? Porque os seus atos de justiça se tornaram manifestos. Sabe o que são os atos de justiça se tornarem manifestos? Está falando, ei, aquilo que o Senhor falou, aquilo que Deus guiou, aquilo que Deus declarou se tornou manifesto. E essa palavra é bem curtinha, mas eu quero deixar para a sua vida hoje. Pode ser que tem pessoas aqui, ó, que estão esperando ver os atos de Deus manifestos na sua vida. Ou seja, estão esperando para ver o resultado, para ver o testemunho, para contar, falar assim, olha, Deus fez, aconteceu. Agora realmente eu tenho aqui, ó, mais uma na minha medalha aqui, ó, mais um testemunho. Então, se você é essa pessoa que precisa de um resultado, a primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus é Deus de resultado, Deus ama resultado, Ele quer que você tenha resultado, ao contrário do que as pessoas falam assim, só segue a Deus, sirva a Deus, independente do que aconteça. Não, querido, galardão, resultado é uma coisa que vem de Deus. Ele falou assim, que aquele que se aproxima de mim,
né? Aquele que me ame, ele tem que crer que eu sou galardoador daqueles que me buscam. Foi Deus que falou, bate que a porta vai abrir. Foi Deus que falou, busca que você vai achar. Foi Deus que falou assim, pede que vai ser dado. Então, em todo momento você vê o quê? Quando Deus fala com Abraão, sai da tua terra, faz o que eu estou te falando, eu te abençoarei, os teus descendentes serão bênção. Então Deus, ele sempre coloca o quê? A medalha, ele sempre coloca o resultado final, ele sempre coloca, como Jesus disse, o resultado de um penoso trabalho. Cada testemunho que eu ouço das pessoas, né, ou cada testemunho particular meu que acontece, que Deus fala comigo, se eu transformasse numa medalha, esse daqui foi o testemunho que eu fui curada. Esse aqui foi o testemunho da minha amiga que pediu para orar com ela, ela foi curada. É lógico que toda honra, toda glória são, né, sempre serão a Deus. Mas nós somos mais que vencedores. Então, fazendo essa analogia, né, eu pensei foi numa analogia. Eu falei, cara, a gente já teria muita medalha na parede. E talvez, pensando assim, quando nós tivéssemos um novo desafio, seria muito bom se a gente olhasse para as medalhas que já temos, para os testemunhos que já temos, porque a palavra fala, né, traga à memória aquilo que te dá esperança. Então, seria muito legal se a gente tivesse isso na mente. Falei, vou falar sobre isso. Imagine aí, você tem um testemunho de uma cura que você recebeu, você tem um testemunho de que você orou e Deus te ouviu, ou de uma casa, um carro, um emprego que você precisava. Quantas medalhas você tem ganhado, entendeu? E eu confesso que me deu vontade de começar a comprar umas medalhas aí e colocar um adesivo. Essa aqui foi quando eu fui curada, ó. Essa medalha de ouro aqui eu fui curada. Sabe, isso é simbólico, isso não substitui a fé, tá? É apenas uma simbologia. E eu confesso para você, eu gostaria que você escrevesse aí. Você tem mais de 10 medalhas já. Na verdade, eu acho que você não saberia contar quantas medalhas você já tem. Seriam muitas medalhas. Você precisa quebrar esse pensamento na sua mente de que você não vai ter um resultado. Tá tudo bem, pelo menos eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus. Não, eles estão aqui adorando a Deus e falando sobre Deus. Por quê? Porque os resultados de Deus se tornaram manifestos, porque os atos de justiça de Deus, olha só, os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Não deixe o diabo colocar na sua cabeça que, tudo bem, se eu não tiver testemunho nenhum, resultado nenhum, ainda assim eu vou servir a Deus. Não, querido, você vai servir a Deus porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Você vai continuar servindo a Deus e testemunhando e tendo resultado, porque é do caráter de Deus isso, porque Deus não poderia dizer que você é mais que vencedor se você vivesse uma vida só perdendo. Quero ler para você Apocalipse 12:10, que fala assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Sabe, dia e noite existe uma acusação do diabo na sua mente, e não é de que você é mais que vencedor, não. Na verdade, vem uma acusação sobre a sua mente de que você não é digno, de que você não é capaz, de que você não pode, de que você não vai conseguir. Então você não precisa se manter nessa acusação. Você pode, querer rebater ela pensando da maneira correta, pensando da maneira como Deus quer que você pense. E para você gravar isso bem na sua mente, que a partir de hoje você tem um Pai, tem um Deus que Ele quer sim, Ele está a favor do seu resultado positivo, entendeu? Você tem que pensar da maneira como Deus pensa ao seu respeito. E essas pessoas glorificaram a Deus, elas oraram a Deus quando elas precisaram sim, mas elas glorificaram a Deus depois do resultado.
Então você é uma pessoa que começa a dizer, Senhor, obrigado, porque eu te adoro hoje e eu vou te adorar pelo resultado que eu vou ter na minha vida, porque o resultado na minha vida é o que vai te glorificar, dizer, esse é o Deus do impossível, só Ele poderia ter feito e só Ele fez. O resultado que eu tenho hoje é porque Deus fez algo na minha vida. Qual que é o resultado de um técnico, de um treinador com seu atleta? Quando o atleta vence e ganha aquela competição, o técnico, o treinador, ele fica feliz. Por quê? Porque ele viu o resultado. Ele falou assim, olha, o que eu passei, o que eu ensinei, ele praticou e ele conseguiu. Então, assim, tem a parte do Espírito Santo, tem a parte de Jesus, tem a parte de Deus, mas tem a sua parte, que é ir para a competição lá e botar em prática o que Deus está falando. Se você seguir as orientações que Deus está te dando, você vai sair vitorioso desse bom combate da fé. Por isso que é um bom combate da fé, porque fé recebe, fé ganha, fé te faz mais do que vencedor, entendeu? A partir de hoje, eu tenho resultados e esses resultados vão glorificar a Deus. Você vai começar adorando e glorificando, mas você vai terminar também glorificando a Deus. Você não vai virar e falar assim, ah, tá bom, não deu certo, nunca dá certo, mas eu continuo acreditando em Deus. Não, querido, você vai falar assim, Deus, tu és grande, tu és poderoso, tu és magnífico, porque aquela batalha ali só o Senhor podia me ajudar e o Senhor me ajudou e hoje eu te glorifico, porque eu tô aqui, eu tô com resultado nas minhas mãos para testemunhar e te glorificar. Eu tenho mais uma medalhinha aí, ó. Bendito sejas, e creio que isso aqui vão ser suas palavras, tá? Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Gente, isso daqui é uma pessoa que tá falando, que tá louvando a Deus, que falou assim, eu sei que o Senhor está acima de tudo, porque de onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor me colocou e ainda me fez passar por todos os inimigos, só existe um Deus dessa maneira, grande dessa maneira. Deus, ó Senhor, são a grandeza. Deus, Senhor, são o poder, a glória, majestade, o esplendor. Gente, se Deus não é Deus poderoso para te ajudar a vencer uma dívida, aonde está essa grandeza? Aonde está esse poder? Aonde está esse esplendor, essa glória? Deus se resume só a coisas espirituais? Se Deus se resumisse só a coisas espirituais, Ele não tinha feito uma terra que produz árvores com frutos, com sementes, com coisas, com resultados naturais. Entende? Então Deus não vai cuidar só do espiritual. Mas Deus, ele cuidou de Israel e da nação, o quê? Trazendo chuva no tempo certo, fazendo com que eles tivessem colheitas proveitosas, coisas que o resultado deles fossem frutíferos. Então Deus não é só Deus do espiritual. Ele trabalhou todo o Antigo Testamento ali com Israel, Deus estava mostrando muitas coisas naturais. Inclusive Deuteronômio 28 vai falar o quê? De bênçãos, de coisas naturais. Sabe o que eu quero dizer para você? É que não combina. Não combina esse Deus grandioso estar habitando em nós, está conosco, dizer que está do nosso lado é o nosso Pai, se nós vivemos uma vida que não tem resultado positivo nenhum. Não é que eu não estou falando aqui que tudo você vai ganhar. E sabe por quê que não? Porque você teria que ser 100% guiado. Agora, se você for 100% guiado por Deus, irmãos, você vai ganhar. O resultado pode ser diferente do que você imaginava como resultado, porque nem sempre as coisas de Deus, elas vêm da maneira como a gente queria. Às vezes a gente queria, igual eu tenho muito exemplo, né? A pessoa, eu quero casar com fulano de tal, e às vezes não é aquela pessoa que Deus tá falando assim, né? Essa pessoa aí não vai seguir com você no que eu tenho. Então, às vezes, eu não estou falando assim, ó, que tudo que você pensar, eu ganhei. Não, mas se você for guiado por Deus, em tudo, Deus vai trazer o melhor dele para sua vida. E aí, nisso, você pode ser até como Estevão, que se tornou um mártir.
Mas a Bíblia fala que quando ele estava lá sendo apedrejado, Jesus estava de pé. Ele teve uma visão e viu Jesus de pé. Sabia que Jesus ele está sentado no trono? Jesus ele está sentado, mas naquele momento ele estava de pé. E eu creio que para receber Estevão. Então, assim, naturalmente podia falar que Estevão estava perdendo, mas não, ele estava ganhando. Entende o que eu quero dizer? Quando eu falo que você sempre vai ter o testemunho, sempre vai ter a medalha, dentro do propósito que Deus tem para você, e isso vai ser perfeito, isso vai alegrar o seu coração. Mas se você está dizendo aqui, ó, Deus, tu és grande, tu és poderoso, tu és glorioso, majestoso, e tem esplendor em tudo que você faz, os céus e a terra são teus. Então não combina a gente ter uma vida que não vai ter testemunho, que não vai ter resultado, ou que não vai ter essas medalhas igual eu tô falando. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Queridos, Davi está falando isso daqui porque ele falou assim, Senhor, não tem como eu não te reconhecer, não tem como eu não dizer que a honra, a riqueza vem de ti, porque Davi estava de trás das malhadas, que honra e riqueza que Davi tinha. Então Davi está falando assim, olha, eu venci e eu consigo reconhecer que os teus atos se tornaram manifestos na minha vida, Senhor. Então a partir de hoje você tem que tirar a mentalidade acusadora do diabo na sua vida de que não, eu sirvo a Deus independente de qualquer resultado que eu tiver. Não, que é porque você serve a Deus que você tem que ter resultado. É porque você serve a um Deus tão grandioso que você vai ter resultado. É justamente se você serve a Deus é que você vai ver os atos de justiça na sua vida sendo manifestos. Se você serve a Deus, você vai ver essas coisas, entendeu? Por quê? Porque esse é o principal resultado de quem serve a Deus. Ver a força dele na sua vida, ver a cura dele na sua vida, ver a alegria dele na sua vida, entendeu? Grave isso. Esse ano Deus mudou completamente a minha mentalidade. Ele começou a me mostrar a importância do resultado. Ele falou assim, resultado importa para mim sim. Situações, coisas acontecem, mas viver uma vida onde você fala, eu sou filho de Deus, mas até hoje, assim, eu tô frustrado, até hoje eu não consegui sair das dívidas, até hoje eu não consegui ser curado, até hoje eu não consegui, até hoje eu não consegui, até hoje eu não consegui. Não combina. Isso daí é um tipo de mentalidade que faz você retroceder cada vez mais. Então muda essa mentalidade hoje. O acusador, ele está aí no mundo, mas a acusação, o escrito de dívida que estava sobre nós foi retirado lá na cruz. Então você não precisa dessa acusação sobre você, não. Você é filho, você vai se manter cada vez mais santo e cada vez mais vai glorificar a Deus. E você que está ouvindo isso daqui, grave isso. Você é a pessoa que entrou aqui hoje, Deus quer te falar assim, eu quero ouvir não só de Davi, mas eu quero ouvir essa adoração e esse louvor aqui de você. É você que vai dizer a partir de hoje, você vai ver o resultado, você vai crer e vai ver o resultado. E é você que vai falar, riqueza e honra vem de ti, Senhor. Tu dominas sobre todas as coisas. Tudo que eu estava passando, eu precisava de ajuda, o Senhor domina sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder. E aí, hoje nós estamos em Cristo. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, assim, 1 Crônicas. Isso aqui é o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Hoje nós somos um com Ele. Então, se Ele está falando assim, nas tuas mãos tem força e poder, eu não sei onde você está aí, se você pode fazer isso, mas mesmo que discretamente, eu queria que você fizesse, para você lembrar. Se nas mãos de Deus tem força, tem poder, e hoje eu sou um com Ele, olha para suas mãos, a partir de hoje você vai lembrar disso daqui, ó. Eu tenho nas minhas mãos, eu tenho força e eu tenho poder. Sabe o que é isso aqui, querido? Quando eu faço isso daqui, é o que o Espírito Santo tá falando. Isso aqui é como se fosse um lutador. Já viu aquelas pessoas vão lutar? Creia em mim, mas eu já fiz karatê. Quando você se posiciona para você lutar, olha só o que você tem nas suas mãos, e as mãos são fechadas, o quê? Porque você não vai deixar a coisa escapar, mas tenha isso em mente, a partir de hoje,
eu vou pro bom combate da fé, porque eu sei que eu tenho força e eu tenho poder, porque eu estou com o Senhor. E se as mãos dele têm força e poder, eu estou nele, somos um. Então eu tenho força e tenho poder. Por isso que fala, todas as coisas que as suas mãos tocarem serão abençoadas. Tudo aquilo que você fizer, onde colocar os teus pés, será abençoado. Então pense, aonde eu colocar as minhas mãos, seja para fazer um brigadeiro, seja para fazer relatórios no departamento que eu pertenço, seja para fazer o que for, tem força e tem poder. E assim você vai para um bom combate. E você vai poder dizer, agora olha só, ele diz, agora nós, Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Sabe que agora é esse? Depois do resultado. Você entra já glorificando a Deus, mas o que Deus quer dizer aqui hoje para você é, ei, você vai terminar me glorificando pelo resultado sim. Chega de ficar no meio do caminho, das coisas não darem certo. Ah, eu tentei e não deu de novo. Não, Deus está dizendo para você, ei, você começou me glorificando, mas agora eu quero que você termine me glorificando pelo resultado. Tem que chegar resultado na sua vida sim. Olha o que Davi fala, talvez você já tenha pensado isso. Ou você vai pensar, olha só, depois que ele diz tudo isso, bendito seja o Senhor é grande, mas quem sou eu? Aqui vem o reconhecimento, querido. Depois do resultado de que, Senhor, eu tô aqui nesse palácio, realmente, venci Golias, venci isso tudo. Mas aí vem o reconhecimento de que sem ele não teria como. Você tem um resultado, você tem medalhas, você tem testemunho, mas você permanece sabendo que foi por causa dele. Olha o que Davi fala, mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Sabe o que Davi está falando aqui, queridos? Dinheiro, contribuição, oferta. Ele está falando isso daqui, eram as dádivas, o contexto aqui eram o que eles tinham conseguido para construir o templo. Tira da sua mente que dinheiro é um mal. Não, querido. Você vai ajudar as pessoas porque primeiro você saiu da dívida. Você vai poder ajudar as pessoas porque você saiu da dívida. Você vai poder ajudar as pessoas porque você pode ir no mercado comprar para ela o que ela não pode ter agora. Você vai ajudar as pessoas porque você pode ajudar ela com aquele tratamento que ela tem que passar no médico, que ela ainda não tem fé para ser curada, mas ela precisa do tratamento, precisa do remédio, e você vai poder ajudar. Olha o que ele está falando aqui. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Sabe o que Davi está falando? Esse daqui vai ser o versículo que você vai falar, ó, 1 Crônicas 29, 14. Eu declaro que esse daqui é o futuro do que vai sair da sua boca. E você não vai falar, né, quem sou eu não, porque agora você já está na aliança. Você vai falar assim, mas quem era eu? E o meu povo, a minha família, a história da minha família, de que não conseguia nada, para que eu pudesse contribuir tão generosamente como eu fiz. Querido, eu não sei você, mas eu peguei isso para mim. Hoje de manhã ali eu peguei de novo esse versículo e falei, Senhor, obrigado, porque eu vou poder contribuir tão generosamente que eu vou ter que lembrar assim, gente, mas quem eu era para conseguir contribuir tão generosamente como eu estou fazendo agora? Entende? E aí ele continua falando assim, tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Deus já me mostrou esse versículo há uns dias. E eu já passei por isso aqui. E eu declaro que você vai ser a pessoa que depois vai estar... Depois você tira uma foto aí, você lendo e declarando aí você que vai estar chorando, mas de alegria. Porque você vai falar assim, quem era eu? Como eu consegui contribuir tão generosamente? E aí você vai falar, sabe quando o atleta pega a medalha ou o troféu e aí ele chora de emoção, ele agradece o esforço dele, mas você pode reparar, o atleta ele vira e fala assim, eu quero agradecer o meu técnico, quero agradecer o meu treinador, quero agradecer os meus pais, quero agradecer as pessoas que contribuíram para que eu pudesse estar aqui nessa competição. Sabe o que é isso, querido?
Ele foi, ele fez, ele venceu, mas ele sabe reconhecer que se não fosse essas outras pessoas, ele nem estaria ali. Então, olha só, não tem problema você ter resultado, não tem problema você pegar aquela medalha e falar assim, cara, esse testemunho aqui é meu, porque o testemunho é seu. Quando você testemunha, o testemunho não é de Deus, o testemunho é seu. É o testemunho da sua cura. Mas você está testemunhando que você só teve a cura por causa do que Deus fez, né? Oi, Melissa, saudades. Então, olha só, esse aqui é o versículo que você vai falar. Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Deixa ele dizer, tira os pensamentos de acusação que vinham sobre a sua mente, que você não ia ter resultado e estava tudo bem. Não está tudo bem, não. Deus quer ver você erguer as mãos e adorá-lo e dizer, Senhor, quem era eu para poder fazer tudo isso daqui? Mas eu reconheço, tudo vem de ti. Tudo vem de ti. E aí você vai dizer, e eu apenas te dei o que veio das tuas mãos. Olha, isso é poderoso demais. E depois, olha o que ele vai dizer no versículo 16. Olha o que Davi fala. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos. Ei, para de pensar esse negócio de que, eu vou ofertar, pastor é ladrão, não sei o quê, não, dízimo não funciona, não sei o quê. Querido, é resultado. Davi tá falando aqui, aquilo que o Senhor me deu, eu tô te devolvendo aqui, porque eu vi o resultado teu na minha vida. Você não vai viver dizimando, ofertando sem ver resultado, não. Isso não é o objetivo de Deus, sabe por quê? Porque senão Deus seria ladrão, o ladrão é o diabo. Você vai ter resultado sim. Você vai ver o resultado da sua semente, sabe por quê? Porque a semente, querido, quem deu foi Deus. A terra quem fez foi Deus. A chuva quem enviou foi Deus. E você está colhendo o resultado de tudo aquilo que Deus fez. Então, a semente que você pega na sua mão veio dele. Quando em fé você coloca ela na terra, essa terra veio dele. E você vai precisar de chuva que vem dele. E se você regar com a água aqui da terra, falar assim, mas eu vou regar com a minha mangueira. Essa água também veio dele. Na verdade, tudo veio dele. Então Deus está falando assim, não tem problema. Eu coloquei a semente, eu coloquei a terra, eu coloquei a água, eu dei essas coisas porque eu quero que você tenha uma colheita sim. Eu quero que você plante, eu quero que você regue, eu quero que você colha. E se você não puder regar aqui, se essa água daqui da terra faltar, ainda tem uma água que eu envio, ainda tem uma chuva que eu envio no tempo certo, sabe? Deus quer ouvir você dizer, o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, não existe ninguém que tenha majestade como o Senhor tem. Onde você estiver, se você puder, e ergue as suas mãos, vamos glorificar o Senhor junto. Pai, eu creio que essa palavra vem de Ti. Eu creio que nós estamos mais do que no tempo de ver os resultados, de ver que os Teus atos de justiça se manifestaram. Eu vi os Teus atos de justiça se manifestar na minha vida, Senhor. Eu vi os Teus atos, a Tua justiça, a Tua cura se manifestar na minha vida. Eu vi a Tua provisão, a Tua prosperidade se manifestar na minha vida. Senhor, eu já tenho muitas dessas medalhas, desses testemunhos. E eu oro agora com todos esses que estão ouvindo, que a partir de hoje eles vão colecionar medalhas, eles vão colecionar testemunhos. E cada testemunho que você vai colecionar, você vai se lembrar. Eu lembro tanto que eu treinei para aquilo ali, eu lembro quantas vezes eu confessei a palavra, eu lembro quantas vezes o Espírito Santo me guiou e falou, faz assim, eu lembro como foi aquele combate da fé e eu tenho aqui o resultado, eu tenho essa medalha, esse testemunho para dizer, Senhor, eu lembro, tudo veio de Ti. Tudo veio das Tuas mãos, eu só te dei de volta aquilo que veio das Tuas mãos. Ei, querido, tá na hora de nós mudarmos essa mentalidade de que tá tudo bem continuar sem resultado. Não está tudo bem. O meu Pai é glorificado quando nós damos muito fruto. E esse fruto que tá falando ali, querido, ele não é especificado. Ele fala de fruto daquele que permanece na palavra e a palavra nele. E a palavra diz, se você permanecer na minha palavra e ela permanecer em você, pedireis o que quiserdes.
pedireis o que quiserdes. Muitas pessoas usam esse texto só para falar, não, está falando de salvação, ser cortado ou não. Ali está dizendo, pedireis o que quiserdes. Pedireis, querido, ele está falando o que você quiser pedir. E vos será dado por meu Pai que está no céu, porque o meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Sabe, querido, essa medalha que você vai olhar ali não é para dizer que você é melhor que todo mundo. Não. Diga o que a Bíblia diz. Eu sou mais que vencedor. A Bíblia não diz, eu sou melhor do que os outros, não. Mas ela fala quando você lê, eu sou mais que vencedor. Então, a partir de hoje, eu vou ter muitas medalhas. Eu fiz essa pergunta no início e faço para você, quantas medalhas você já tem? Tem medalhas que você nem lembra. Quantos testemunhos você já tem de Deus? Deus está te convidando para ser um grande medalhista a partir de hoje, cheio de testemunhos. E não se esqueça, quando você for testemunhar, faça o que Davi fez. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. Tudo que é na terra e céu são teus. Teus é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos, inclusive a você. E aí você vai dizer, quem era eu? Quem era minha família para que eu pudesse contribuir tão generosamente como eu fiz? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que veio das tuas mãos. E aí, para deixar aqui no finalzinho, tem uma coisa que Davi fala. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu nome, tudo aquilo que Deus ele vai trazer é para que possa ser um grande testemunho em honra ao nome dele, né? Ele vai dizer assim, vem das tuas mãos, toda a riqueza que chegou até nós vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. E aí ele diz, sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. E aqui eu vou orar por você o que Davi orou pelo povo naquela época. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. É um povo que é grato, um povo que vê os resultados do Senhor e prospera. É um povo que é grato. E eu quero orar isso daqui. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque, Israel, eu oro por você agora e por mim. Conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Então eu oro para que Deus conserve no teu coração o desejo de contribuir generosamente, de ser grato e de se lembrar que veio dele e a gente apenas devolveu. Eu quero orar por você para que o seu coração se mantenha leal ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu espero que a partir de hoje você deseje ver os atos de justiça do Senhor manifestos na sua vida e o resultado manifesto na sua vida, sabendo que Deus é um Deus de resultado e Ele não tem problema que você tenha resultado. Muito pelo contrário, o seu resultado vai glorificá-lo. E em nome de Jesus, Pai, que a partir desse momento comece a haver uma explosão de manifestação dos teus atos na vida dessas pessoas. Senhor, tua palavra diz que força e poder estão nas tuas mãos e somos um com o Senhor, então força e poder estão nas nossas mãos. Eu oro agora pelas mãos dessas pessoas que estão aqui ouvindo, declarando que tem força e poder na mão delas, porque elas estão em ti. E que essa força e esse poder se manifeste no dia de hoje na vida delas. Que a tua força e o teu poder através das mãos delas se manifestem, sejam manifestos, Senhor, em atos de justiça. Que elas possam ter, sim, dívidas pagas. Doenças, Senhor, sendo exterminados da vida delas. Que elas possam ter essa medalha, esse testemunho dizendo, Deus me curou, Deus me salvou.
Eu pude contribuir generosamente porque foi Ele que me prosperou. Eu tenho alegria porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu sou mais do que vencedor porque em Cristo nós somos vencedores. Eu sou cooperador de Deus, eu coopero com o reino, eu permaneço na palavra e a palavra permanece em mim. E por isso eu dou muitos frutos. Nós damos muitos frutos porque o nosso Pai vai ser glorificado pelos bons resultados, pelos bons frutos que vão começar essa semana, Pai. Eu declaro que começa essa semana. Frutos, resultados, manifestações, atos que demonstram a tua grandeza e o teu poder em nome de Jesus. Amém? Se prepare que daqui uns dias a gente vai embarcar em coisas novas. Vem uma conferência por aí.